O fascínio dos espelhos na literatura, Marcetele Coelho, Sobrame, São Paulo. Eu vou apresentar alguns slides. Fascínio dos espelhos na literatura, Marcetele Coelho, Sobrame, São Paulo. O ser humano tem um fascínio por espelho. Nós já sabemos, nós estamos acostumados a nos ver no espelho. Nós já incorporamos esse hábito. Mas se a gente parar para pensar, a mente, bem no início, deve ter estranhado e demorado para entender o que via. Diante do espelho, eu estou aqui, mas também estou lá. Como é que eu posso estar aqui e lá ao mesmo tempo? E pior, a imagem está invertida. Quando eu levanto o braço direito, no espelho parece que eu levantei foi o braço esquerdo. É por isso que muitos povos antigos acreditavam que a imagem refletida no espelho não seria o corpo, e sim a alma da pessoa. Tanto é que nos tempos em que se fazia velório em casa, era comum cobrir os espelhos com um pano preto, para que a alma do falecido não ficasse presa no espelho. O espelho envolve muitas crendices e, com a imaginação, a literatura aproveitou o mistério em torno do espelho e criou textos bem interessantes. Por exemplo, se o espelho reflete a alma, um vampiro que não tem alma não teria imagem no espelho. Existem livros em que um quadro, um retrato, é que funciona como o espelho da alma. O clássico exemplo disso é o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Dorian é um rapaz muito bonito, mas sabe que um dia a sua beleza vai desaparecer. Ele fica admirando um quadro que um pintor fez dele, então ele vende a sua alma ao diabo, e com isso ele continua sempre jovem e bonito, enquanto que é o retrato que vai envelhecendo e registrando todas as ações imorais e até criminosas que ele faz. O espelho é uma maneira da gente se ver, se estamos bonitos, se estamos penteados, bem arrumados, mas na literatura também pode mostrar o nosso eu verdadeiro. No Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, o personagem é um fidalgo de meia-idade que acredita ser um cavaleiro e vai lutar contra moinhos de vento, proteger a Dulcineia, enfim. Na sua última batalha, o Dom Quixote se depara com o Cavaleiro dos Espelhos, com um pequeno exército de cavaleiros, no qual cada um segura um espelho. Eles cercam o Dom Quixote, voltam seus espelhos para ele, e o Dom Quixote, não tendo mais para onde olhar, senão para os espelhos. Então ele percebe a sua figura grotesca e é derrotado. Existem outros contos onde a imagem do espelho é distorcida e o personagem não reconhece a si próprio naquilo que vê. O conto O Espelho, de Machado de Assis, publicado em 1884. O personagem é um jovem chamado Jacobina, que foi nomeado alferes da Guarda Nacional. Ele se orgulhava muito disso e as pessoas começaram a tratá-lo muito bem, com respeito. Ele vai passar um mês de férias na casa de uma tia e acaba ficando sozinho por lá. No quarto onde ele se hospedou, havia um grande espelho. Só que a imagem no espelho começa a ficar distorcida. O conto cria todo um clima de mistério, a imagem vai ficando cada vez mais distorcida, e um dia ele fica com medo, resolve sair da casa,
volta a vestir a farda e a sua imagem reaparece nítida no espelho. Conclusão: ele não se reconhecia mais sem a farda. Ele não era ninguém como pessoa, ele era apenas o cargo que ocupava. No outro conto, O Espelho, de Guimarães Rosa, a história de um homem que entra num banheiro público, onde existiam 2 espelhos, e ele viu uma imagem repulsiva, horrenda. Só que a imagem que o assustava e que era horrorosa era dele mesmo. Diferente do conto do Machado de Assis, esse personagem vai refletir sobre o porquê ele estar tão horrível assim e o que ele poderia fazer para melhorar aquela imagem. Nos 2 contos, existe o duplo tema do duplo. As próprias imagens refletidas no espelho representam os conteúdos do inconsciente até então reprimidos, ou seja, o duplo é uma representação do inconsciente que se reflete no espelho. E um dos livros clássicos sobre o duplo é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Jekyll é um pesquisador que acredita que o bem e o mal pode ser alterado quimicamente. Ele elabora uma fórmula e, não querendo colocar em risco a vida de ninguém, ele mesmo bebe essa fórmula. Como resultado, o seu lado demoníaco é revelado, que ele acaba não conseguindo controlar. Os espelhos nos dão a oportunidade da gente se enxergar mais ou menos como os outros nos veem. E se a gente pensar bem, antes do aparecimento do espelho, a gente não conseguia se ver direito. Dentre os grandes mistérios da natureza, existe o fato de que ninguém pode ver o seu próprio rosto sem usar um mediador. Um espelho ou um lago, como o caso do Narciso, pode ser um quadro, uma fotografia, um desenho ou até mesmo uma colher. E assim como a gente tem a dificuldade em se ver na parte física, também é difícil a gente conhecer os desejos mais íntimos que às vezes ficam reprimidos. No livro Harry Potter, o espelho de Ogezed é um objeto que mostra o mais profundo desejo da pessoa. O próprio nome Ogezed é desejo escrito ao contrário, como se fosse refletido em um espelho. A inscrição do espelho teria sido feita em uma língua estrangeira, pouco conhecida, mas se a gente observar com atenção, ela diz: não mostro o seu rosto, mas o desejo em seu coração. Essa frase está de trás para frente. Por isso, esse espelho não mostra o passado nem o futuro. Ele não mostra a realidade, e sim o desejo da pessoa. Agora, existe um espelho famoso que não apenas mostra a imagem, mas que fala. E esse espelho diz sempre a verdade. É o espelho da madrasta da Branca de Neve, dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm geralmente escreviam suas histórias inspiradas em lendas populares alemãs. E essa Branca de Neve teria existido. Era uma moça de origem nobre, que nasceu em 1729. O nome dela era Maria Sofia Margareta Catarina von Erthal. E ela nasceu e vivia no castelo de Lor, e que tinha uma madrasta também muito dominadora. O castelo hoje abriga o Museu Spessart, com uma coleção de espelhos fabricado na região. O espelho pode também, aqui é a figura do castelo de Lor, com visitações turísticas. O espelho pode ser um portal para uma outra dimensão, para um outro mundo. O Alice através do espelho é a continuação do célebre Alice no País das Maravilhas,
do Leslie Caron. Alice entra no espelho, que existia acima da lareira da sua sala, e conhece um país onde tudo é ao contrário, as flores falam, as peças de xadrez andam. Fernando Sabino fez o inverso. No livro O Menino do Espelho, o pequeno Fernando conversa com seu reflexo no espelho. E esse reflexo sai de dentro do espelho e passa a acompanhar o garoto verdadeiro em sua vida real, provocando muitas confusões. Existe também um conto muito famoso, A Mulher no Espelho, uma reflexão, Virginia Woolf. É um conto muito difícil de se entender à primeira vista. Eu já li 3 vezes e ainda fico na dúvida. É a história de Isabela, uma senhora que mora sozinha, que cuida do jardim da sua casa. Existe um espelho que é pendurado do lado de fora da casa, mostrando uma parte do jardim. Mas o que é refletido no espelho não corresponde à cena que é descrita pelo narrador. Por exemplo, existiam cartas que o narrador fala como sendo cartas de amor, mas o espelho mostra que são contas a pagar. E o conto inteiro a gente fica na dúvida entre o que é aparência e o que é realidade. Existem ainda outras conotações sobre o espelho. A própria escrita pode ser um espelho do autor. De alguma maneira, às vezes mais, às vezes menos, o autor se coloca no texto, coloca suas ideias, às vezes suas emoções reprimidas, às vezes sem perceber. A Clarice Lispector falava muito disso. Mas nesse contexto, eu vou citar os versos do Jorge Luiz Borges. Por vezes, à noite, há um rosto que nos olha do fundo de um espelho. E a arte deve ser como esse espelho, que nos mostra o nosso próprio rosto. Espelho também pode significar seguir o modelo de vida de alguém, seguir os passos de uma pessoa que a gente admira. É quando a gente se espelha em outro alguém, ou percebe algum traço da nossa personalidade em outra pessoa. Pode ser o pai, o irmão, a mãe, o professor. E eu vou encerrar essa palestra com os versos finais da música Além do Espelho, com a letra do Paulo César Pinheiro. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor de meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi-se embora no cortejo, e eu no espelho chorei porque doeu. Só que vendo meu filho, agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. Esse é mais ou menos o fascínio dos espelhos na literatura. Muito obrigada.